Yo! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. O foco do canal vai ser trazer para vocês gameplays, além de análises de animes e mangás. Beleza? Então sejam bem-vindos ao Tsuyoshi Games. Hoje é dia de anime, então para começar, hoje eu vou falar sobre o anime Umineko no Naku Koroni, traduzindo, Quando as Gaivotas Choram. Umineko é um anime de gênero gore, seinen, drama, horror, mistério, suspense e sobrenatural. Ele é a adaptação para anime do jogo desenvolvido pela Seven Expansion, Umineko no Naku Koroni. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Den. Esse, que é o mesmo estúdio que criou a animação para alguns animes como o Heavy Master, Koreazumi desu ka e o Higurashi no Koroni. O anime foi ao ar dia 2 de julho de 2009 e durou até dia 24 de dezembro do mesmo ano, contendo fodásticos 26 episódios. Eu vou avisando que durante essa análise eu vou comparar muito esse anime Umineko com outro anime da mesma desenvolvedora, o Higurashi no Naku Koroni. Beleza? Então vamos lá. Umineko faz parte da série Nonaku Koroni, que também é conhecida como a série When They Cry. Ele primeiramente foi lançado como um jogo para PC, desenvolvido pela Seven Expansion, e é categorizado como um jogo sound novel. Jogos categorizados assim são similares aos visual novels, só que durante a gameplay não é necessário uma interação com o jogador e a jogabilidade. É mais como se você estivesse lendo um livro com animação, sons e imagens do que você jogando. Só que nem todos os sound novels são assim. Alguns possuem uma gameplay bem parecida também com a dos visual novels, onde você faz escolhas, essas escolhas alteram o final, coisas assim. O Umineko foi criado e teve o roteiro escrito por Ryukishi Zero Nana, que é o nome fictício de um dos representantes da Seven Expansion. Esse cara na sua vida já tentou ser mangaka, desenvolvedor de games, escritor de peças de teatro e muitas outras coisas. Só que ele não conseguia ter sucesso nessas áreas por causa que seus desenhos não eram muito bons. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele começou a desenhar doujinshis, que são mangás ou jogos criados por fãs, ou até mesmo por artistas famosos, e essas criações são totalmente independentes. Ele, junto com seu irmão, um amigo e alguns músicos de jogos, em 2002 criaram a primeira sound novel de Higurashi, que era Higurashi no Naku Koroni Arco Onikaku Shiren. Eles levaram esse game para Comic Cat, que é o maior evento de doujinshis do Japão. O Ryukishi criou o roteiro e fez a arte do jogo sozinho, e seu irmão ajudava tirando fotos de vários lugares para servirem de imagens de fundo para o jogo. Higurashi era baseado em uma peça de teatro que o Ryukishi tinha escrito antes de entrar no mercado dos doujinshis. Ele reescreveu toda a história e fez com que ela se tornasse uma história de terror, mistério e suspense. A história ficou tão foda que mesmo com os desenhos não muito bons do Ryukishi, o game fez o maior sucesso lá no evento. Isso daí fez com que ele gerasse continuações e ganhou mais arcos para a história. O Ryukishi, que não era nada bobo, no lugar de lançar todos os arcos em um único jogo, ele esperava para assim lançar um arco novo em cada Comic Cat que ainda ia acontecer. E isso deu certo. Isso continuou até 2004, que foi o ano onde ele lançou o último arco da história do Higurashi. E com isso, o game acabou ganhando uma adaptação para anime, além de outros jogos para outras plataformas, mangás, live actions e muitas outras coisas. Então chegou 2007, onde estava acontecendo a Comic Cat número 72. A Seven Expansion lançou um novo jogo sound novel, com o nome de Umineko no Naku Koroni. Esse game seguiu o mesmo estilo do Higurashi, só que uma história toda nova, novos personagens e um novo mundo. A mesma equipe que participou do desenvolvimento do Higurashi também participou desse jogo. E de novo, o Ryukishi fez todo o roteiro e a arte sozinho. Só que dessa vez ele deu uma boa melhorada nos desenhos se comparado com o Higurashi. E como foi com o Higurashi, o Umineko também fez sucesso, o que fez com que ele ganhasse mais arcos e também uma adaptação para anime, que é essa que eu vou analisar hoje. Então primeiro, a história. A história do anime acontece em 1986, na ilha fictícia de Rokindima. Essa ilha pertence à família Ushiromiya, que é uma das famílias mais ricas do Japão no anime. O atual líder da família é o poderoso Ushiromiya Kinzo. Poderoso porque, durante a era Meiji e o período Taisho, que seriam entre 1867 até 1926, a família Ushiromiya trabalhava com tecelagem. Ela ganhava muito dinheiro fazendo isso.
Só que em 1923, onde ocorreu o grande terremoto de Kanto, que é uma região do Japão, a família Shinomiya perdeu muito dos seus membros, junto com a maioria das suas riquezas. Foi aí que Kinzo, que ficou responsável por reerguer a família, deu um jeito de fazer a família crescer de novo. Ele usou o resto das riquezas da família, junto com muita sorte, e acabou fazendo a família Shinomiya ficar mais rica do que antigamente em só 20 anos. Isso é muito pouco tempo para conseguir tanta riqueza assim. Esse foi um pouco do passado que aparece e é comentado sobre Kinzo no anime. Nos tempos atuais, Kinzo recebe uma notícia de que ele tem cerca de só 3 meses de vida. Então, seus filhos e a família deles vão para Rokendima, para uma reunião de família que eles organizam todo ano para se encontrarem e conversarem sobre o que cada um tem feito durante esses tempos que eles não se viram. Só que dessa vez, parece que tem um motivo oculto para essa reunião, pelo menos para os adultos da família. Kinzo teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, que são o Shinomiya Kraus. Ele tem 52 anos e ele é o mais velho dos 4 irmãos e o primeiro filho de Kinzo. Ele é um investidor de imóveis que deseja abrir o próprio resort, apesar de que o seu desejo não tenha sido realizado devido a uns problemas de investimento. Diferente de seus irmãos que moram em lugares diferentes do Japão, ele vive com a sua esposa e com a sua filha em Rokendima, na mansão de Kinzo. A sua esposa é Ushiromiya Natsuhi. Ela é uma mulher de 47 anos que tem uma grande paixão pela família Shinomiya. Mesmo ela não tendo sangue dos membros da família, ela considera Kinzo como um pai de verdade. Ushiromiya Eva. Ela é a segunda filha mais velha de Kinzo. E dá pra acreditar que ela tem 50 anos? Ela não gosta do seu irmão Kraus. E esse é um dos motivos para ela quase sempre iniciar os conflitos que acontecem entre os irmãos. O seu marido é Ushiromiya Hideyoshi. Ele é um bom senhor que sempre quer o melhor para sua família. O Shinomiya Rudolph. Ele tem 40 anos e é o terceiro filho de Kinzo. Ele tinha a fama de pegador na juventude e acabou se casando 2 vezes. A sua primeira esposa morreu e ele acabou se casando imediatamente com uma ex-namorada e antiga sócia. Isso fez com que seu filho ficasse bravo com ele e fugisse da casa por quase 6 anos. Antes, ele era casado com o Shinomiya Asumu. Só que atualmente ele é casado com a inteligente Ushiromiya Kirie. Ushiromiya Rosa. Ela é a mais nova dos 4 irmãos e tem 35 anos. Como a mais nova deles, ela era oprimida e maltratada pelos seus irmãos. Ela é mãe solteira e seu marido abandonou ela um pouco antes dela dar à luz para sua única filha. Ela é a presidente de uma pequena empresa de design, que está passando por uma situação difícil. Essa mulher é uma maldita! Ela é uma das personagens desse anime que sofre de uma doença que eu chamo de fela da putagem. Já que por causa da sua infância e pela pressão dela ser mãe solteira, ela acaba ficando nervosa muito facilmente. E quando ela fica, ela agride a sua filhinha, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Batendo, xingando, fazendo comentários agressivos e outras coisas ruins. Eu realmente não gosto dela. Bom, esses foram os filhos de Kinzo. Cada um cresceu e seguiu um rumo na sua vida. Porém todos eles são os filhos da mãe interesseiros. Lembram do motivo oculto que eu comentei antes? Então, o motivo deles terem se juntado dessa vez foi para conversar sobre o que eles vão fazer com a riqueza do velho Kinzo quando ele morrer. Eles vivem brigando para ver quem vai herdar a liderança da família. Ou seja, aquele que se tornar o líder da família vai também poder administrar todas as riquezas que a família tem. Mas agora vamos falar sobre os personagens mais normais do anime. Ou quase normais. Primeiro vamos falar dele. O Shinomiya Butler. 18 anos, ele é o protagonista do anime. Ele é o filho de Rudolph com sua primeira esposa. Inteligente, teimoso, pervertido. Ele não esteve presente nas reuniões anuais da família por 6 anos. Porque ele tinha cortado seus laços com a família devido a ter ficado bravo com seu pai após ele ter se casado imediatamente com a Kiri, depois que a mulher dele morreu. Isso deixou o Butler tão furioso que ele foi até morar com seus avós. Só que seus avós morreram e ele voltou a morar junto com seu pai, Kiri e sua meia-irmã mais nova. E acabou sendo forçado aí na reunião que ia acontecer esse ano. O Shinomiya Maria. Ela tem 9 anos e ela é a mais nova dos 4 primos. Ela é a filha de Rosa. Isso mesmo, ela é a filha que é maltratada pela mãe. Como toda criança, ela adora brincar, se divertir com seus primos, e mesmo depois de tudo que a mãe dela fez com ela ainda ama. Ela é bonitinha, fofinha, e costuma fazer um algumas vezes. Isso no começo é bonitinho, mas quando chegam uns 17 minutos do primeiro episódio, já tá enchendo o saco. Mesmo ela sendo assim, tenha medo dela. Isso mesmo. Por quê? Você vai ver mais pra frente. O Shinomiya George
tem 27 anos, ele é o filho de Eva e Hideyoshi, ele é o mais velho dos primos da família, é calmo, gentil e se dá bem com todos da família. O Shiromi é a Jessica, ela é a filha de Kraus e Natsuri. Tem vezes que ela não demonstra gostar de seus pais, mas mesmo assim, você sempre vê ela se preocupando com eles. Ela nasceu com os brônquios fracos, e para quem não sabe, no nosso corpo, esses brônquios são os tubos que levam o oxigênio para os nossos pulmões. Por causa disso, às vezes ela tem ataques de asma. Ela é uma dos membros da família que não mostra ter interesse em conseguir a herança da família. Uma coisa interessante para comentar é que todos os membros da família, excluindo Natsuri, possuem o desenho de uma águia com uma asa só nas suas roupas e em alguma parte do seu corpo. Esse é o símbolo da família que tem uma certa importância nos jogos da série. A verdadeira história começa quando os membros da família chegam a Arokendima. E lá eles são apresentados, eles conversam um pouco, todo aquele papo de reencontro faz muito tempo. Até que o George comenta sobre não ter visto as gaivotas barulhentas que sempre tem na ilha. O clima do lugar começa a mudar e a Jessica diz que ouviu falar que uma tempestade ia cair no lugar. Todos eles vão para a mansão e lá são apresentados os empregados da família. Shannon é uma garota tímida que comete erros quando está sob pressão. Cannon, ele considera Shannon a sua irmã mais velha. Ele faz seu trabalho sempre em silêncio e tenta não demonstrar suas emoções. Genji Ronoe. Ele é o mordomo-chefe que cuida de todos os outros empregados da família. Ele também serviu a Kinzo há mais tempo do que os outros. E é uma das pessoas que o Kinzo mais confia. Shio Kumasawa. Ela é uma velha que trabalha meio período na casa. Ela tem muita experiência quando se trata de trabalhar como empregada. Ela adora fofocas e também fala muito. Goda Toshiro. Ele foi contratado como chefe de cozinha da mansão. Ele é um cozinheiro bom no que faz. Ele também trabalhou como chefe em um hotel famoso e tem muita experiência por causa disso. Enquanto o pessoal chega na mansão, o Kraus está tentando chamar seu pai Kinzo para participar da reunião, onde só os adultos estavam, mas o velho se recusa aí já que ele já sabia sobre o que se tratava. Enquanto isso, os primos vão para outra parte da mansão, onde Butter nota um grande quadro pendurado na parede. Era a pintura de uma mulher loira com olhos azuis. A Maria reconhece a pintura e diz que aquela mulher era Beatrice, a bruxa da floresta. O Butter mostra não se interessar por coisas sobrenaturais, como bruxas, magia, essas coisas. Ao contrário de Maria, que acredita fielmente que essas coisas são reais e que se pode fazer tudo com magia. Após o almoço da família, os adultos voltam para sua reunião. Cada um dá um argumento sobre por que o outro irmão não pode ficar com a herança do velho. Essa cena mostra como cada um dos filhos do Kinzo é. Enquanto isso, os jovens ficam analisando um pequeno epitáfio que fica embaixo do quadro de Beatrice. Para aqueles que não sabem ou não sabiam, como eu, epitáfios são aquelas frases, mensagens, textos que são encontrados nos túmulos das pessoas mortas, ou em coisas parecidas. Esse epitáfio foi Kinzo que mandou alguém escrever. Maria diz que nesse epitáfio está escrito o lugar onde o ouro da família é escondido. Mas que ouro é esse? Lembra que os 20 anos que eu falei que o Kinzo levou para reerguer a família foi em pouco tempo? Normalmente seria quase impossível fazer a família crescer tanto em pouco tempo. Mas existe uma lenda da própria família Shiromiya sobre como o Kinzo conseguiu fazer isso. No anime mostra que o próprio Kinzo conta essa história, onde ele um dia conheceu a Beatrice, a bruxa dourada. Ela tinha muitos poderes e com isso ele fez um pacto com ela, onde ele ia dar a própria alma em troca de riqueza e fama. Ela então deu para ele 10 toneladas de ouro. Isso mesmo. Não 1 quilo, não 10 quilos, foram 10. 10 toneladas. Isso seria, chutando e errando feio, uns 960 milhões de reais. Chutando e errando feio. Os primos vão e fazem um piquenique na praia. Após isso, eles voltam para a mansão e Maria começa a procurar uma rosa que ela havia visto mais cedo. Era uma rosa que provavelmente foi atacada por alguns insetos e estava quase morrendo. Ela havia dito que ia cuidar dessa rosa até ela ficar boa. E já que ela não achava sua rosa, ela começa a fazer aqueles enquanto os outros primos ajudam ela a procurar. A mãe dela aparece para ajudar também, só que conforme ela ia fazendo aqueles a mãe dela foi se irritando e explodiu repentinamente. Ela acaba batendo na Maria, na frente de todo mundo. O Butter tenta separar as duas, mas a mãe dela não deixa. Aí ele e os outros primos voltam para a mansão, porque uma tempestade estava começando. A Rosa fica ainda mais irritada com a Maria chorando e deixa o lugar e a filha sozinha. Nessa cena, você vê muito bem a fela da putagem da Rosa. E se você for como eu, provavelmente vai ficar irritado com ela. A Rosa vira as costas para a filha e fica um momento esperando, pensando no que ela fez. Dá pra ver que ela se sente mal pelo que ela fez, mas ela continua o seu caminho e deixa a filha sozinha. Eu ainda odeio ela. E durante a chuva, depois de um tempo, a Rosa volta arrependida com um guarda-chuva.
preocupada por ter deixado a sua filha sozinha naquela chuva. Batra e os outros vão ajudar a procurar ela e encontram. Ela ainda estava procurando pela rosa que ela perdeu, e com um guarda-chuva. A mãe dela dá um abraço nela, aliviada por ela estar bem, se desculpa pelo que fez, que a culpa toda era dela, mas... A Jéssica elogia a Maria por ela ter trazido um guarda-chuva com ela, mas a Maria nega e diz que pegou emprestado. Aí todo mundo fica se perguntando, mas de quem que ela pegou emprestado? Ela responde que foi da Beatriz. Depois do jantar, a Maria diz para todo mundo que estava presente que tinha uma coisa para dizer e retira uma carta da sua bolsa que tinha um selo do Quinzo. Esse selo só pode ser feito com o anel da liderança da família. O Quinzo é o único que tem aquele anel. Todo mundo fica surpreso e pergunta quem deu a carta para ela. Ela responde para todo mundo que foi de novo a Beatriz e que ela pediu para Maria ler depois do jantar, para todo mundo. Na carta, quem escreveu dá as boas-vindas ao pessoal que está em Oroquindima. Diz também que quem escreveu é Beatriz e que ela serve ao Quinzo como uma conselheira de alquimia da família. E que conforme o contrato, os serviços dela iam continuar pelo decorrer dos anos, mas dessa vez o Quinzo anunciou o fim do contrato dos dois. Com isso, ela deixa de ser a conselheira da família. Mas não é só isso. No contrato dizia também que a Beatriz emprestou o ouro para Quinzo com certas condições. Uma delas é que o ouro seria devolvido para ela depois do fim do contrato, e que ela receberia todos os bens da família. Só que Quinzo havia adicionado uma cláusula especial, que se cumprida, os membros da família dele conseguiriam manter sua honra e a fortuna da família. Só com o cumprimento dessa cláusula, que Beatriz perderia todos os direitos sobre a riqueza e os bens da família. Essa cláusula era que, se alguém, qualquer um, mesmo que não fosse da família, encontrasse o ouro escondido, Beatriz perderia todos os direitos que foram ditos antes. Outro ponto é que a localização do ouro escondido é mostrada no epitáfio embaixo do retrato de Beatriz. Na carta, ela dá boa sorte para todo mundo que está presente e também diz que se divirtam na batalha psicológica que Quinzo planejou para eles. Agora imagina, todo mundo no meio da sala e uma garotinha de 9 anos lê uma carta desse jeito, com essa expressão. Agora entende porque eu disse para ter medo dela? Após a Maria terminar de ler a carta, todos os adultos ficam surpresos e vão atrás do Quinzo, sem sucesso. Outros ficam conversando entre si sobre o que acabou de ser dito. Enquanto isso, os primos vão para a casa de hóspedes para descansar. Muitas horas se passam e é quase meia-noite. Kraus, Rudolf, Kira e Rossa conversam na sala, enquanto Shannon verifica as janelas da mansão, e os outros membros da família vão dormir. Finalmente da meia-noite, os verdadeiros eventos do anime passam a acontecer. Eventos esses que ocorrem baseados no epitáfio da bruxa. Eu vou deixar esse epitáfio traduzido na descrição do vídeo, para caso alguém queira ler. Na manhã seguinte, todo mundo acorda e dá falta de algumas pessoas, tanto membros da família quanto empregados. Após muito tempo de busca, alguns dos adultos resolvem verificar o depósito ali perto da mansão. Lá, eles encontram algo que ia mudar a vida de todo mundo ali presente. Na casa de hóspedes, Genji aparece e vai buscar rapidamente o Dr. Nadio, esse que é o médico da família. Butter e seus primos acham estranho o jeito que Genji chegou na sala e falou algo só no ouvido do Dr. Nadio. Eles, com exceção de Maria, vão atrás dos dois. Mas chegando lá, os adultos estavam assustados e com um olhar desesperado no rosto. A Natsuri tenta impedir a Jéssica e os outros de ver o que tinha dentro do depósito, mas ela não consegue. A garota e seus primos veem que dentro do depósito haviam 6 pessoas assassinadas brutalmente. Os seus rostos estavam desfigurados e quase irreconhecíveis. Essas eram as pessoas que estavam faltando mais cedo. Essa cena é bastante pesada e não tem censura. Todos ali foram mortos de alguma maneira, mas não para por aí. Os seus rostos foram desfigurados depois que eles já estavam mortos. A partir daqui, vários outros eventos vão acontecendo durante o anime. E no decorrer dos episódios, mais pessoas vão morrendo, cada uma de uma maneira diferente e de formas impossíveis para um humano cometer aquele assassinato. Isso faz com que os personagens fiquem se perguntando se existe ou não uma bruxa chamada Beatriz. Os sobreviventes não podem sair da ilha por causa da tempestade que está impedindo que os barcos saiam do porto. Butter se recusa a acreditar em tal coisa. A única que acredita e fica dizendo o tempo inteiro que tudo aquilo é obra da Beatriz é a Maria. E assim, um a um, todos na ilha vão morrendo, na mesma medida em que eles vão recebendo cartas da Beatriz, e mais confusos vão ficando os assassinatos, até que sobram só os primos. E mesmo com todas essas mortes, a Maria mostra não se importar, ela tá até feliz. Ela é a única que não foi contra a Beatriz, e diz que ela tá pronta para ir para a Terra Dourada, essa que seria como um paraíso, onde todos os que morreram estão lá felizes. E finalmente, o relógio marca meia-noite de novo. E o 9º e o 10º crepúsculo, que são mencionados no epitáfio, são concluídos. Neles está escrito que
A bruxa viverá e ninguém sobreviverá. E a viagem termina e você chegará à Terra Dourada, onde o ouro habita. Após a Maria citar esses 2 pontos, várias borboletas brilhantes aparecem indicando que a Beatrice reviveu. Mas mesmo nos seus momentos finais, o Butler se recusa a acreditar naquilo que estava acontecendo. Então tudo termina sem ninguém resolver o epitáfio da bruxa e com todo mundo morto. Mas como esse é um anime baseado em um jogo, ele também é similar nesse ponto com Higurashi. Pra quem não sabe, Higurashi é dividido em arcos, e em cada arco um acontecimento é contado, levando a uma história e a um final diferente do acontecimento anterior. Por exemplo, um arco terminou com 6 episódios, então, no 7º episódio, o anime vai voltar para determinado ponto da história, ou até pro começo, e ele vai contar a história de novo, mas com acontecimentos diferentes ou até os mesmos, mas isso vai levar para um rumo diferente da história. É como se fosse realmente um jogo novel, onde as suas escolhas alteram seu final. Em Umineko também não é diferente. Após a morte de todos, o que é considerado como um final ruim no anime, eles todos aparecem em uma sala, tomando chá normalmente e comentando sobre o que aconteceu no arco anterior, como se tudo aquilo que tivesse acontecido fosse uma encenação, um teatro. Todos dizem que aqueles assassinatos foram causados por causa de uma bruxa, que aqueles crimes eram humanamente impossíveis de serem cometidos, e que só uma bruxa poderosa como a Beatrice que poderia ter feito aquilo. Assim, todos passam a acreditar fortemente nisso. Quer dizer, todos exceto o Butler. Ele contraria todo mundo, dizendo que essa coisa de bruxa não existe, que é impossível, e ainda acrescenta que pode provar que todos aqueles crimes foram causados por um humano. Todos tentam contrariar o Butler, falando que ele está errado, que o que ele diz não é lógico, mas mesmo assim ele retruca dizendo que não pode perdoar quem fez aquilo. E para finalizar, joga na cara de todos que eles apenas estão falando sobre magia, pois desistiram de pensar em como o culpado conseguiu fazer tudo aquilo. Que por eles não entenderem como que aquelas coisas aconteceram, que eles desistiram e se renderam ao criminoso. A Maria ri e diz pro Butler que ele é o único que não acredita, e que por causa disso, a magia que ia tornar todo mundo feliz não poderia ser completada. Então Butler brinca e diz que se eles quisessem que ele acreditasse nas bruxas, que eles deveriam trazer a bruxa que fez tudo aquilo para onde eles estavam. E aí, na frente de todos, ela simplesmente aparece. Beatrice aparece. Ela é uma bruxa com mais de 1000 anos que possui os títulos de Bruxa Dourada e Bruxa Infinita. Esses títulos são dados para as bruxas que conseguem usar sua magia por um tempo ilimitado. Com esses poderes ela consegue restaurar alguma coisa que já foi quebrada, invocar armas, familiares, voltar no tempo, ela consegue até rever os mortos. Ou seja, ela é foda pra caramba! Ela é uma sádica e gosta de fazer os outros sofrerem, ela se diverte muito com isso. A sua magia, como seu título diz, não tem limite. Ela pode fazer qualquer coisa se tornar realidade, pelo menos alguma coisa que não supere o seu nível de poder, o que é difícil. E pra quem não entendeu o que aconteceu até agora, é o seguinte, eles estão em um metamundo. Um mundo que realmente não existe, mas que pra eles existe, a Terra Dourada. Eles iam poder viver felizes suas vidas, porém pra isso, todos ali deveriam acreditar na existência da Beatrice, que é aquela que levou eles pra lá. Porém, o Butler não quer acreditar na existência das bruxas. Ele quer desvendar os crimes que mataram a sua família e se vingar do criminoso. Aí a Beatrice aparece para fazê-lo acreditar nela, porque se ele não acreditar, a magia que ia trazer todo mundo para a Terra Dourada não vai poder ser completada. E consequentemente, a Beatrice não vai poder recuperar todos os seus poderes nem ganhar a liberdade total que ela deseja. Então, a Beatrice pensava que poderia fazer o Butler acreditar nela, mas que ao mesmo tempo ia fazer ela se divertir. Porque ela viveu mais de 1000 anos, e viver mais de 1000 anos fazendo sempre a mesma coisa deve ser tediante. Ela propõe um jogo onde ela e o Butler jogariam, onde o objetivo era fazer o Butler se render e aceitar a existência das bruxas, ou fazer a Beatrice se render e desistir, fazendo a vida do Butler voltar ao normal. E desse jeito, toda vez que uma partida do jogo terminasse e não tivesse nenhum vencedor, ela ia se repetir desde o começo, infinitamente, até que houvesse algum vencedor. Durante o jogo, um dos eventos de assassinato acontece, então Butler e Beatrice trocam argumentos. Butler argumentando sobre como aquele crime poderia ser realizado por um humano, e Beatrice dificultando as coisas para ele, tentando mostrar por Butler que aquele assassinato só podia ser feito com magia. Nessas partes, nessas cenas, é muita informação que vem para quem está assistindo, mas mesmo assim é incrível. Lembram um pouco as batalhas psicológicas que tinham no Death Note, só que mais intelectuais. E é isso. O resto do anime cobre as histórias dos jogos, sendo que cada arco no anime corresponde a um jogo de Umineko. Para quem assistir o anime e ficar curioso, remakes dos jogos antigos de Umineko foram feitos para o PlayStation 3 e para o PC.
Eles seguem a mesma história dos jogos originais, porém, a maioria dos diálogos são dublados e os gráficos do jogo foram refeitos. Para você que entende inglês e ou japonês, é uma boa jogar, porque nos jogos a história é ainda mais detalhada do que no anime. Os 26 episódios do anime conseguem retratar muito bem o jogo. Lembrando que o anime de Umineko cobre a história do primeiro até o quarto arco da série, ou seja, o quarto jogo, que se chama Alliance of the Golden Witch, que é o último jogo dos arcos de questão de Umineko. Arco de questão? O que é isso? Então, no Sound Novels da Seven Expansion, mais especificamente o Higurashi e o Umineko, os primeiros arcos dos jogos são categorizados como arcos de questão. Eles introduzem as histórias dos arcos desses jogos, mas como eu disse antes, eles deixam algumas questões, coisas sem respostas, que você fica se perguntando depois. Ah, mas e aquilo? Como foi que aquilo aconteceu? Coisa assim. Então, depois da Seven Expansion, lança os jogos seguintes, que são categorizados como arcos resposta. Esses vão desenrolando mais ainda a história, além de introduzir uma nova ou completar as histórias anteriores. Com isso, após terminar esses arcos, quase 100% das suas dúvidas vão ser esclarecidas sobre o que aconteceu antes, nos arcos anteriores. Após os 4 primeiros jogos do qual o anime cobre, ainda existem mais 4, que são chamados Umineko no Nako Koroni Shiro. Se vocês puderem, eu recomendo que joguem, ainda mais se vocês gostaram do anime e ou dos primeiros jogos. Esses 4 últimos jogos também têm versão para PlayStation 3 e PC, e a história de cada um deles é foda, muito foda. É algo realmente para fechar o Umineko com chave de ouro. Essa foi a história e alguns outros pontos. Agora vamos à análise geral do anime. Primeiro vamos falar sobre o traço do anime. O Umineko segue um estilo similar ao de Higurashi, com personagens bem bonitos, porém com uma definição mais realista, mas sem deixar de mostrar que é um traço de anime. O cenário é bom, bem detalhado, mas ao mesmo tempo simples de compreender. O cenário é muito bem feito, o que era esperado para animes desse ano. Os traços das expressões faciais são os que mais se destacam. Desde um sorriso psicopata até uma expressão triste ou uma expressão de raiva, o traço consegue te passar a emoção que o personagem está sentindo. E isso é uma boa coisa para animes desse gênero, onde o objetivo é fazer a pessoa que está assistindo realmente sentir a tensão e o que o personagem está sentindo. A trilha sonora do anime é boa. Em momentos calmos, as melodias tocadas realmente são incríveis. Só que em alguns momentos mais tensos, as músicas que tocam não combinam muito com o que está acontecendo. Mas isso é só para algumas, a maioria delas são bem legais. O tema de abertura do anime é foda. A música se chama Katayoko no Tori. Ela é cantada pela cantora Akiko Shikata. Essa moça é especialista em cantar músicas calmas e góticas. Ela também cantou a maioria das músicas de abertura dos jogos de Umineko. O tema de encerramento já é um pouco mais fraco, mas isso é só minha opinião. E como cada pessoa nesse mundo tem uma opinião diferente, muitas pessoas devem ter gostado dessa música, tanto quanto outras não podem ter gostado. Isso varia do gosto musical de cada um. Mas bem, a música se chama La Divina Tragédia Makiyoko. Ela é cantada pelo cantor Jimang. Vamos agora à dublagem do anime. Essa que é simplesmente espetacular. Várias vozes famosas foram escolhidas para os personagens. Eu vou citar aqui alguns. Começando pelo protagonista. O dublador do Butler é o fodástico Daisuke Ono. Esse cara é muito conhecido, principalmente pelas otakas. Ele dublou também alguns personagens bem foda de outros animes, como o Sebastian do Kuroshitsuji, o Shizuo do Durarara, o Tsukushima do Bleach, o Arvin do Shingeki no Kyojin e vários outros. A dubladora da Maria é a Horie Yui. Ela dubla também a Hanekawa Tsubasa do Bakemonogatari, a Charuru do Fairy Tail, a Kagakoko do atual Golden Time, a Hanyu do Higurashi no Nako Koroni, a Kushieda Minori do poderoso Toradora e mais algumas personagens. A dubladora da Shannon não podia ficar de fora, porque a sua dubladora é muito, mas muito conhecida mesmo. Pelo menos eu espero que ela seja conhecida para muitos de vocês, otakus e otakas brasileiros. A dubladora da Shannon é ninguém mais, ninguém menos do que a Tsundere Queen Kugimiya Rie. Para quem ainda não reconheceu, eu vou falar que ela já dublou. Ela dublou a Ai Sakataiga, do Toradora, a Shana, do Shakugan no Shana, a Louise, do Zero no Tsukaima, a Shirayuki Mizore, do Rosario to Vampire, a Kagura, do Gintama, a Yukimura, do Hayakari Onan Samurai Girls, o Happy, do Fairy Tail, o Afonso Elric, do Fullmetal Alchemist, a Kurosaki Karen, do Bleach, a Tio, do Konde Kinogashibero, ou Zet Bell para alguns, a Rose, do Dragon Crisis, e muito mais. É uma lista enorme. Ela é muito foda. Agora a dubladora daquela que tem um papel muito importante no Umineko. A dubladora da Beatrice também é conhecida.
E tenho certeza que você já assistiu pelo menos um dos animes que ela já dublou. Ohara Sayaka. Ela dubla algumas daquelas personagens femininas que também são fortes, como a Belpeor do Shakugan no Shana, a Millie Ashford do Code Geass, a Takasu Yasuko do Toradora, a Urada Oikawa do Seiko no Quasar, a Yukari Nitani do Sag Drops, mas pra mim essa aqui tá em destaque. A mais poderosa delas, a Titânia Erza Scarlet do Fairy Tail. Existem também outros dubladores bons do anime, mas eu dou destaque pra esses, pois só com eles já dá pra ver o time de dublagem que o estúdio Den contratou. Agora minha opinião sobre o anime. As minhas reações variaram muito enquanto eu assistia. Foram de uma risada sem fim nos momentos de comédia do anime, passando pra uma raiva maldita nos momentos de fera da putagem, até uma emoção com o fim de cada arco. Só que o sentimento que mais se mantinha durante os episódios era a tensão para saber como aconteceu cada assassinato e como o pessoal ia fazer para sobreviver. E essa tensão foi maior no primeiro arco, que aos poucos ela ia aumentando com o passar dos episódios. Só que mesmo assim nos arcos seguintes, essa tensão se mantia. E acabou que o Mineko me agradou bastante. Agora uma informação extra. O Mineko possui várias adaptações para mangá, porém eu destaco o Mineko no Nako Koroni Shiro, pois essa é a adaptação para mangá dos últimos 4 jogos da série. Sendo assim, é uma continuação para anime. É meio difícil achar esse mangá em português para ler, porém não é impossível. Eu vou deixar o link na descrição do mangá online em inglês, porque eu não achei em português. E vou lembrar que, mesmo em inglês, o pessoal ainda não traduziu esse mangá por completo, mas tá aí caso alguém queira ler. O Mineko também tem outros jogos além da Sound Novels. Na verdade, um outro jogo, que se chama Ougon Mousou Kyoko Cross. Esse que é um jogo de luta que foi primeiramente lançado exclusivo para Xbox 360, só que mais tarde saiu uma versão para PC. Esse jogo é no melhor estilo Marvel vs Capcom, como vocês podem ver na gameplay ao fundo. Os sprites dos personagens são desenhados em HD. O jogo é bastante rápido até, ficando dinâmico na hora de fazer os combos. Ele é divertido de se jogar e tem uma jogabilidade em dupla. Já a história, ele é um spin-off, ou seja, ele não faz parte da história original. Só que mesmo assim é boa, pena que os textos do jogo são só em japonês. Enfim, o Mineko no Nako Koroni é um ótimo anime, com cenas tensas e perturbantes, uma trilha sonora ótima, traços surpreendentes, argumentos intelectuais, uma história que prende, além de muita violência, sadismo e sangue. Alguns pontos ficam soltos no decorrer do anime, mas esses podem ser respondidos caso você pesquise sobre a série ou jogue os jogos, o que é uma coisa boa a se fazer, para se aprofundar ainda mais no universo de um Mineko. Eu achei um anime surpreendente, que tem seus altos e baixos, como alguns momentos confusos, porém uma ação, suspense e mistério muito altos. Para quem gosta desses gêneros, provavelmente vai gostar do anime. Eu recomendo, mas lembrando, esse é um anime com cenas pesadas e violentas, e eu não recomendo ele para menores de 15 anos. Agora mais um ponto extra. A história do Mineko é muito parecida com a história do livro O Caso dos 10 Negrinhos, conhecido em inglês como Ten Little Niggers. Esse é um ótimo livro e eu recomendo vocês a lerem, pois além de ser mais um item para a coleção de vocês, é também uma história que te prende e vocês podem acabar comparando as duas histórias no decorrer da leitura. E bom, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?